Então, isso é para todo o nível de produtor, porque daí você vai ter produtores menores que vão olhar a relação de troca das cooperativas. Quer dizer, não faz diferença o tamanho. A relação, ela é para todos. Mas isso... o mecanismo da relação. Mas tem uma razão também, né? Alguns produtores, em algum ano, é aquela história, muito do comportamento muitas vezes vem pelo fato da dor. Teve um momento que ele comprou mais cedo, chegou na hora de plantar, os preços despencaram. E aí, ou seja, quem comprou o insumo mais tarde, comprou melhor. E aí, muitas vezes, o produtor fica olhando para isso. E se esse ano for a mesma coisa? E se o preço... Porque, ultimamente, os preços só têm aumentado. E aí, sempre há uma expectativa... igual a expectativa do soja a R$200. Aquela vez, tinha gente com 190 e aumentando o preço. Não, vai chegar a 200, vai aumentar o preço da soja. Segurava. E geralmente o pessoal não vende nada no momento que aumenta o preço, só vende quando cai o preço. Xará, eu vou falar para você uma coisa. Esses foram os piores anos da história da agricultura brasileira. Poxa, mas o preço não foi lá em cima? Foi. Mas quando foi lá em cima, aconteceram duas coisas que até hoje o produtor está pagando essa conta. Primeiro, custo de maquinário. Quando o preço foi nesse nível, que nós viemos de uma hiperinflação global devido ao Covid, toda aquela questão da China, tudo mais, o aço foi lá para riba, um trator dobrou de preço, em dólar, em reais, a coisa toda. Ele se endividou. E aí, naquela época, parecia que fazia sentido comprar uma colheitadeira de 10 milhões de reais, algo assim parecido, e tudo mais, porque a relação colheitadeira por sacas cabia no bolso. A soja veio para baixo e o trator, a dívida em reais ou em dólar continua lá para ser paga. Portanto, um péssimo momento. Naquela mesma época, os fertilizantes foram lá para cima. A relação era muito pior do que no ano passado, quando eu citei em Santa Rosa. Porque aí veio a guerra, em 2022, os fertilizantes dispararam mais do que o preço do grão, mas o produtor ainda estava feliz, que o grão estava subindo. E muitos compraram o insumo e não venderam a soja, descasaram. Depois, logo na sequência, a partir de julho, agosto de 2022, os preços entraram numa descendente que estão aí até hoje. Sim. Olha que momento maracutaia total, armadilha para o produtor que foram esses anos de preços altos. Na verdade, jogaram muito mais contra do que a favor quando a gente pensa assim, em saúde financeira e aprendizagem. Porque ali se aprendeu a ser irresponsável. Não vou vender o meu grão, porque sempre na safra ele sobe. Não é verdade. Sim. Enfim, nos últimos 3 anos foi exatamente o contrário. Só derrete. Só cai. E quanto que dá hoje? Bom, hoje o spot, vamos falar de Mato Grosso, por exemplo. 163, 118, 120 reais. Nossa. Porto de Paranaguá, 136, tá falando aqui. Mais ou menos por isso. Safra nova, sim, um pouco menor. Mas esse é o valor hoje. E não tem mudado muito. Essa safra 24, 25, nós tivemos lá em fevereiro 118 reais, não 63. Depois caiu um tiquinho, e agora está voltando a 120. Se você pensar em oscilação de preço, foi muito pouco em reais. Em reais. Mas não valeu a pena segurar a soja. Tudo isso o produtor tem que ter. Aí que ele faz diferença. É essa tomada de decisão. E aí, faz sentido segurar a soja? Depende, eu tenho um custo para carregar isso. Sim. Será que a soja tem possibilidade de valorizar 10, 15 reais? Quanto a gente mais entra no agro, mais a gente sabe que a palavra depende, ela é mais usada em todos os departamentos, né? Depende do potencial e... Enfim, são coisas que o produtor tem que ter muito consciência. Tá. E aí que eu falo, das 20 coisas que o produtor toma decisão diariamente, 2 delas definem a saúde financeira do negócio e a continuidade dele. Sim. Porque olha como é complexo. Eu tenho lá a propriedade, pega desde só organizar os custos, tem uma parte administrativa da propriedade já extremamente complexo. Aí a gente está falando, por exemplo, quando o produtor olha para a formação de preço, é complicado para quem não está vivendo aquilo ali, é uma coisa complicada. Tu tem a questão do prêmio, tem o valor da soja em Bolsa de Chicago, ou seja, tem as coisas que vão complementando o preço da soja e ele precisa olhar para isso. Por que ele precisa olhar para isso e não basta apenas olhar para o preço que está lá na cooperativa naquele dia? Porque esse é um dos pontos. Daí outra coisa, tem vários outros fatores que acontecem também no mundo, que é guerra acontecendo,
tarifa sendo colocada em um país e outro, como isso, porque assim ele tem que entender de toda uma dinâmica global praticamente para tomar decisão. Cada vez vai ficando mais complexo para entender e tomar realmente uma decisão em cima daquilo.